Guardiões das virtudes e soldados da luz. Então hoje é o dia 13 de agosto de 2023. Quarto ritual de agosto, ritual 60 de 2023 e o ritual 210 do Instituto das Virtudes, da Ayahuasca e do Sol. Então hoje eu vou falar com vocês sobre as iniciações menores. E no final daí eu cumprimento as 42 pessoas que aqui estiveram hoje, Então as iniciações menores é como se fosse o ensino fundamental na escola, Nós temos lá o ensino fundamental, do primeiro ano ao 9º ano, e nas iniciações menores, por incrível que pareça, também são 9 iniciações. Olha como que não há coincidência, E essas iniciações menores é o começo de tudo, igual é na escola, que você entra na escola no primeiro ano, E ali você aprende a escrever, a ver os números, O básico, é o elemental. Então as iniciações menores é o começo do trabalho espiritual. Então todos têm que passar pelas iniciações menores. E alguém já me perguntou, mestre, quanto tempo é que demora as iniciações menores? Então não é uma coisa cronológica como é na escola. Na escola, se você não reprovar nenhuma série, em 9 anos você termina o ensino fundamental. As iniciações menores, tem gente que faz em 5 anos, mas tem gente que faz em 30 anos. Então depende do quê? Depende do espírito revolucionário, do espírito de um Deus, Que quem entra no trabalho da evolução espiritual é uma pessoa que está caminhando para ser um Deus, um deusinho, Que no futuro ele vai ser um anjo, um arcanjo, um querubim, um serafim. Então esse é o trabalho espiritual. Mas é para todos? Não é. Nem todos querem a evolução espiritual. Então, quando eu começo a ensinar para as pessoas, a primeira pergunta que eu faço, você quer a evolução espiritual? Quer subir degraus e degraus da escada da evolução? Se a pessoa falar assim, então daí a conversa é diferente, Agora, se ela fala não, ela que siga a sua vida, Até outro dia, uma pessoa que estava aí no caminho, da evolução espiritual, ela chegou diante de mim e falou assim, eu quero a minha vida de volta. Na hora assim eu fiquei em estado de choque, Que vida de volta? A vida que tinha antes, A vida da beber álcool, fumar, se prostituir. Então, eu falei, vai em paz, Mas se a pessoa quer, então esse é o caminho das iniciações menores, começa por ali. E a primeira iniciação é a prova do fogo, porque nós temos que ser testados no fogo. E o que é o fogo ali? É a ira, a raiva, o rancor, o ódio, a vingança. Esse é um defeito. E o outro defeito que é testado no fogo é a luxúria, o erotismo, a pornografia, Coisas que estão relacionadas ao sexo, porque o sexo é fogo. E como que vence a prova? Como que você passa na prova do fogo? Passando na prova do fogo, você vai para a segunda iniciação. A prova do fogo você passa com a virtude da castidade, no caso do sexual, A virtude da castidade, da pureza e da inocência. A inocência de criança. A criança não vê diferença sexual, A criança, todos são iguais, São unissex. Não tem diferença. Por isso que a gente fala inocência e pureza. Quando nós adquirimos a virtude da pureza e da inocência, nós nos tornamos uma criança, Você não vê ali nada de diferente.
E no caso da ira, da raiva, do rancor, você vence como? Perdão. Com o perdão, com a virtude do perdão, com a virtude da paz, com a virtude do amor. Porque onde tem a virtude da paz, não tem guerra, né? Não tem briga, não tem confusão. Então, você vai passar nessas provas, nós vamos passar nessas provas praticando essas virtudes. E aí nós vamos para a segunda iniciação, que é a prova da água. E na água nós vamos ser testados. Mas já me perguntaram, mas vai passando assim na sequência? Não. Pode ser que você receba provas dos quatro elementos de uma vez só. Né? Então, na prova da água, então é testado a inveja e o orgulho, que eu chamo de dois irmãos, né? A inveja e o orgulho. Que são dois defeitos, duas fraquezas, que poucas pessoas se importam, principalmente com a inveja. A inveja. Nós nos preocupamos com a ira, com a gula, com a preguiça, com a luxúria, mas a inveja ninguém se preocupa. Dificilmente você ouve falar, acho que eu tenho que fazer um trabalho sobre a minha inveja, né? Eliminar essa fraqueza, esse defeito meu, né? Então ela fica lá no cantinho, escondidinha lá, e aí você fica aí alimentando esse ego, esse demônio, e colocando o zóio gordo nas pessoas, né? Colocando quebranto. O que é o quebranto e o zóio gordo? É aquela energia negativa, aquela energia tenebrosa que os invejosos mandam para cima das pessoas. Então tem que saber se cuidar desse zóio gordo do povo, né? E como que a gente se livra da inveja? Com a esperança. Com a esperança. Então vai vir provas para você da inveja, que é a prova da água. E aí você praticando a virtude da esperança, da fé e da oração, você vence. A esperança, o que é a esperança? A própria palavra já diz, né? O Rodrigo acabou de lembrar o Mestre Pila que nos ensinou. O que é a esperança? É juntar duas palavras, esperar a herança. E é muito importante a gente falar a fonte, né? De onde que veio o ensinamento e o conhecimento. Está dentro da virtude da humildade. Então ele ensinou, jamais eu vou falar um conhecimento do Mestre Pila ou de qualquer outro mestre e não fazer a referência bibliográfica, né? Então, esperar a herança. Então, se você está praticando todas as virtudes, está praticando os 10 mandamentos, está vivendo dentro dos princípios éticos e morais, então você vai ter a sua herança. Eu sempre coloco como exemplo para os meus alunos uma bola. Você pega uma bola e joga na parede, com a mesma intensidade que você faz o movimento, joga a bola, ela volta para você, ação e reação. Então, o que é a herança? É a bola voltando. Se você teve atitudes boas, vai voltar para você coisas boas, que é o Dharma. Se você teve atitudes ruins, vai voltar, a bola voltando para você, volta através de karma, que é castigo. Então, esperar a herança. Então, você vence essa prova, tá, dessa forma. E o orgulho? Como que você passa na prova do orgulho, na prova da água? Praticando qual virtude? Humildade. Humildade, simplicidade e obediência. Obediência é o quê? As leis humanas e as leis divinas. Está aqui, ó, o Tales, né, e a Beatriz, que cumpriram com a lei dos homens, né, e cumpriram com a lei de Deus, né, quando casaram, né? Então, estão totalmente dentro da graça, né? Porque não adianta você querer cumprir a lei de Deus e não cumprir a lei dos homens, ou cumprir a lei dos homens e não cumprir a lei de Deus, né? Então, tem que fazer um cumprimento completo, né? Então, isso aí é na vida. Quando fala da obediência,
É na vida, né? Você tem que aprender a obedecer teu patrão, teu gerente, teu supervisor, a obedecer o pai e a mãe, que é uma hierarquia divina. O que é uma hierarquia natural colocada por Deus? O pai e a mãe, o vô e a avó, o tio, a tia, né? Então você tem que ter respeito, obediência, né? Cada vez que você vê um tio, você faz assim, ó. Benção, tio, né? Viu o avô, a avó, benção, avô, benção, avó. Viu o pai e a mãe, benção, pai e mãe. Isso aí significa a virtude da obediência. Por isso que até nós estamos fazendo aqui o ritual da bênção. Todos pedirem bênção para os seus padrinhos, né? Que convidou você para beber ayahuasca, que é o seu padrinho, a sua madrinha. E depois a bênção para o mestre e a mestra do ritual. Então você aprendendo aqui, quando você chegar em casa, você vai fazer isso com seus pais, com seus avós, com seus tios. Então você passa na prova da água, do orgulho, com a obediência. A obediência às leis divinas, ou melhor, às leis de trânsito, né? Que é uma lei humana. E a prova do ar, que é uma iniciação menor também, né? Prova do ar, você vai ser testado o egoísmo. Como que se vence o egoísmo? Com a caridade. E a caridade, você vai passar nessa prova praticando a caridade material, né, que é doando remédios, roupas, comida, né? E a caridade espiritual, que é dando os bons conselhos, ensinando as pessoas a andar no caminho da luz. E aí nós vamos para a prova da terra, que é a quarta iniciação menor. Na prova da terra nós temos o trabalho e a gula. O que a gula quer de nós? Que nós pegamos tudo que é material, tridimensional, e coloca dentro de você. Né? O que é? Você vai comer as coisas, né? Enfiar, é tão seu, né, que você quer enfiar tudo dentro de você e cada vez ficar mais presente, mais fazendo parte desse mundo. Por isso que o jejum é muito importante, porque quando você vai fazendo o jejum, vai passando os dias, você vai se desprendendo da matéria, do mundo de 3 dimensões. Então, com o jejum, você passa na prova da terra, né? Você vence a gula e a preguiça. Qual que é a virtude correspondente à preguiça? O trabalho. Qual o trabalho? Trabalho doméstico, que é uma coisa que todos nós podemos exercitar. Na minha casa eu cato lixo. O meu trabalho doméstico, um deles é catar o lixo. Lixo do banheiro, lixo da cozinha, lixo da mesa, recolher o cesto de lixo da reciclagem, do lixo normal, orgânico. É um dos meus trabalhos domésticos. Então, o trabalho doméstico não é nada agradável, né? Então, todos nós, ao exercitar a virtude do trabalho, né, quando você faz, você está praticando essa virtude. O trabalho profissional, né, cumprir com o seu trabalho profissional, chegar no horário, né, que é uma das coisas mais difíceis de se cumprir. Eu reconheço que eu tive muita dificuldade, né, de cumprir com o horário. Porque do mundo de onde eu vim não tem relógio, lá não tem horário. Do planeta que eu vim, né, da constelação de Órion. Até outro dia meu pai e minha mãe me levou lá. Eu estava com saudade de casa e eu pedi para o pai e para a mãe. E eu fui atendido. Então o pai pegou numa mão e a mãe na mão direita, o pai e a mãe na mão esquerda. E me levaram para o meu planeta de origem, lá na constelação de Órion. Foi muito bonito assim. Nós entramos dentro de um túnel de luz e fomos parar lá. Matei a saudade, né? Que eu vim de lá já faz milhões de anos, né? Nascendo aqui no planeta Terra, em vários ciclos de nascimento, em várias raças. Eu já me vi na Atlântida, que eu passei por ciclo de nascimento lá. Então, trabalho. Não cumpria o horário porque lá não tinha relógio. Eu tinha dificuldade de cumprir, porque como lá não tem relógio, lá nós tínhamos uma tarefa para executar, né, independente de... Não tem essa prisão do tempo. O tempo é uma das 48 leis. Eu vou chegar um momento que eu vou falar, né? Já estão me cobrando várias pessoas. Então, o tempo é uma das 48 leis. Mas, quando você faz aquele sacrifício, eu sempre fiz o sacrifício de cumprir o horário. Eu me espremia vivo, assim, né?
para cumprir bem a virtude do trabalho profissional. E o trabalho espiritual também faz parte do trabalho. E o trabalho escolar para quem é estudante. Então, praticando essa virtude do trabalho, você vai vencer a prova da terra. Tá? E quais são as outras 9 iniciações? Depois nós temos a 5ª iniciação menor, né, que vão ter várias provas ali relacionadas aos 4 elementos também, e vai testar assim, os detalhes, né? O pensamento, o sentimento, né? Ela se torna um pouco mais sutil, para você passar nas provas da 5ª iniciação. E aí você passando nessas provas, você recebe uma espadinha desse tamanho. E uma capa que dá aqui, ó, no meio das costas. Tá? E tudo isso é para você para se defender. De uns demôniozinhos, assim, bebês, assim, pequenininho, ainda você consegue. Aquela espadinha, porque aquela espada não tem fogo e luz ainda, né? É uma espada das iniciações menores. E a capa aqui no meio das costas, porque quem olhar você no mundo espiritual vai ver, nossa, esse aí está caminhando bem, né? Já passou pela 5ª iniciação de mistérios menores. E a 6ª e a 7ª estão ligadas com o raio do ser, né? Então, cada um de nós temos um raio, que é o raio do nosso Pai Divino, né? O meu é da justiça. Né? Tem pessoas aqui que eu já falei, é do raio do amor, né? Outros é do raio... Então, quais são os raios que tem? Amor, força, política, né? Que está relacionado à administração, o raio da educação, tem vários raios, né? Aqui tem alguns que é do raio da força, né? Então, na 6ª e 7ª, você vai ter provas relacionadas ao raio. E na 8ª iniciação de mistérios menores, aí você vai testar o arcano 8, né? Que é o apego. O apego a tudo que você tem, né? Apego às coisas materiais, ao carro, à casa, à família, né? Então você vai sendo testado ali. E a 9ª iniciação, que é o ano da formatura, né? Que é a iniciação da formatura. Então nessa iniciação, você passando, né, vai ter muitas provas ali, detalhes de provas, e são provas assim, não é uma por dia, uma por semana. É a cada segundo, a cada minuto, a cada hora. Então, durante o dia tem muitas provas, muitas mesmo. Então, por isso que nós temos que aprender a desenvolver a autoobservação, ensinada pelo mestre Samael, e a vigilância, ensinada pelo mestre dos mestres, Jesus Cristo. Quando ele falava, vigiai e orai, para não cair em tentação. Então, passando pela 9ª iniciação de mistérios menores, então você recebe o título de mestre de mistérios menores. E aí você está preparado para adentrar as iniciações maiores, né? Que daí é uma outra etapa, né? Que aí nós podemos, se for comparar com a escola, né, estaria entrando ali no ensino médio, que seria a primeira fase das iniciações maiores. Depois, quando você entra na faculdade, seria lá a 2ª montanha, né? E pós-graduação, né, mestrado, doutorado, seria lá a 3ª montanha, para a gente comparar assim, para entender melhor, né? E aí com o título, para que serve um título de mestre de mistérios menores? Para que serve? Né? Quem tem esse título, né, não está escrito, estampado em algum lugar. Quem quiser saber tem que entrar lá dentro do mundo espiritual para ver. Eu demorei quase uns 20 anos para terminar as iniciações menores, né? Agora, né, eu já estou lá no final, quase chegando do meio para o fim, né, das iniciações maiores, né, da 1ª montanha. Então as provas se tornam muito mais sutil, né? Nós somos testados o tempo todo no pensamento, no sentimento, nas palavras, nos gestos. Até um gesto tem muito símbolo, tem muita... Você tem que ficar justificando cada atitude sua, né, perante a justiça divina. E nas iniciações maiores que você recebe a espada de fogo e luz, né? Como hoje, né, que a Cristiana estava falando, né?
No momento que eu estava com ela ali, eu tive que erguer a coluna assim, ó, ficar com a coluna ereta e pegar a minha espada e falar com autoridade com esse demônio que estava ali perturbando ela, né? Então é uma espada que é uma espada muito grande ainda, né? E nem tem muito fogo, mas nem muita luz, porque é a espada da primeira montanha ainda, mas já dá para assustar a capetada, né? E eu tenho utilizado ela em muitos momentos da minha vida para ajudar as pessoas, né, principalmente. Então esse seria o conhecimento de hoje, pessoal. Eu quero agradecer aos guardiões de hoje, né, ao Marcelo Ceribelli, ao Rafael Alves, guardião dos homens, a guardiã das mulheres, Vanessa Breda, Karina Toshi, e aos 42 pessoas que aqui estiveram, né, Maico Júlio, Rafael Maciel, Charles Aparecido, Rodrigo Alexandre, Cleverson Fernando, Fábio Júnior, Carlos Icoma, Ronilson Maciel, Valdecir Vicente, Ciro Antônio, Vitor Hugo, Renan Estevam, Thales Paulo, Acácio de Oliveira, Paulo Moreira, Mário Sicarelli, Mário Breda, Bruno Amaral e eu, José Carlos Alves, mestre do ritual. Elisângela Damas, Josiane dos Santos, Larissa Piasek, Cristiane Colombo, Luana Mendes, Gisele Domingue, Juliana Múrcia, Francine Bassan, Juliana Barbalho, Beatriz Judite, Maria Aparecida, Flávia Gotardi, Maria das Graças, Fernanda Hilgenberg, Aline Domingues, Rosimeires Einioff, Neuza Maria, Radassa Esther, Cálita Heloísa. Gratidão pela oportunidade. Força e luz. Força e luz. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Viva Cristo.